Começamos essa edição falando da catástrofe climática que atingiu o centro-sul do Paraná na última sexta-feira e que devastou uma cidade inteira. Hoje, o CIMEPAR confirmou que não foi apenas um, mas 3 tornados com ventos de até 330 quilômetros por hora atingiram a região. 6 pessoas morreram, centenas ficaram feridas. A equipe de meteorologistas do CIMEPAR esteve reunida durante o fim de semana, inclusive com um membro da equipe fazendo sobrevoo e também análise em campo em Rio Bonito do Iguaçu. E tivemos classificação de mais 2 tornados no estado, em Turvo e no distrito de Entre Rios, em Guarapuava. Em Rio Bonito do Iguaçu, mantivemos a categoria F3, com ventos superiores agora a 300 km por hora, de até 330, o topo da categoria 3 da escala Fujita. Em Turvo, por volta das 19 horas e 30 minutos, também tivemos um tornado de categoria 2, com ventos estimados entre 180 e 200 km por hora. Já no distrito de Entre Rios, também um categoria 2, por volta das 19 horas. Tivemos ventos superiores a 200 km por hora na região, mas a categoria 2 vai até 250 km por hora. Então, são os 3 tornados que foram detectados pela equipe do CIMEPAR e teremos ainda análise de outros eventos de temporais que têm indícios de ocorrência de tornado. Mas precisamos de mais evidências e ainda estudos baseados nos radares meteorológicos, estações e também imagens de satélite. E, claro, além das análises da equipe de meteorologistas. E olha só que imagem impressionante liberada pelo CIMEPAR, um circuito de câmeras da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Laranjeiras do Sul, registrou a imagem da supercélula atravessando a cidade. O tornado que devastou Rio Bonito do Iguaçu estava dentro desta supercélula. Imagens impressionantes, né? E das 6 vítimas do tornado, 4 foram enterradas nesse domingo. O velório foi coletivo num centro comunitário de uma igreja da cidade. Uma despedida muito difícil e dolorosa para familiares e amigos das vítimas. Júlia Coapes tinha 14 anos, uma jovem alegre, cheia de sonhos e devota à igreja. Segundo os pais, estava muito animada que ia receber a crisma, sacramento da Igreja Católica, no último sábado. A Júlia, ela irradiava a felicidade e ela estava muito feliz, por quê? Porque na quinta-feira ela foi na missa, na quinta-feira à noite, ela se confessou e daí no sábado ela tinha expectativa muito grande da crisma. Ela falou: pai, eu vou lá no padrinho e na madrinha, vou posar lá porque eu já vou pronto para a missa. E ela estava muito feliz, sabe? Ela estava... a questão da escola, enfim, tudo, ela estava... A Júlia meiga, carinhosa, uma menina doce, muito simpática, sabe? Muito querida por todos. Uma menina dedicada, esforçada, sonhadora, sabe? Tinha sonhos para realizar. E amor de mãe sempre é o amor de mãe, e o meu amor pela Júlia é infinito. Júlia estava na casa de uma amiga quando o tornado atingiu a cidade. Heloísa Locatelli, de 23 anos, ficou ferida e precisou ser internada, mas já recebeu alta. Ela contou que tentou segurar Júlia, mas a vítima foi arrastada pelo vento. Eu não sei como que vai ser depois, como que vai ser amanhã e depois. A gente vai olhar e cadê a Júlia? Cadê aquele momento que ela chega, né, Roberto? Benção, mãe. Bença, pai. Recomeço difícil também para a família e para os amigos de Claudino Risso, de 57 anos. Ele estava em casa quando o tornado destruiu tudo. Foi desesperador, porque já estava desesperado por causa do que aconteceu nas nossas casas, né? Daí mais que a morte dele, daí para nós foi o fim. Ele, na verdade, criou meu neto, cuidava do meu neto. Ele era muito amoroso, a família, tudo, né? Pessoa trabalhador. Ele tinha cuidado do neto dele, disse que até 20 minutos antes. Daí a filha pegou o neto, foi para casa e ele ficou sentadinho lá, na área. Isso vai fazer muita falta para nós, né? Imaginem. Trabalhador honesto. Claudino deixa esposa, 2 filhas e o neto de 2 aninhos.
A irmã também tem que lidar com a dor do recomeço. Eu não tenho mais casa. Hoje eu estou parando na casa da minha filha, né? Eu trabalhei 30 anos para construir minha casa, para ter o que eu tenho hoje. Tinha, né, na verdade, porque hoje eu já não tenho mais nada, né? Agora, para começar tudo de novo hoje, tá difícil. A gente pensa que tá difícil, mas não sei se Deus vai dar força pra gente, né? Familiares e amigos também se despediram de Jurandir Nogueira Ferreira, de 49 anos, e José Geteschi, de 83. Outras duas vítimas que também morreram na tragédia são de outras cidades. Adriane de Moura, 47 anos, é de Sulina, a 50 quilômetros de Rio Bonito. E José Nery, de 53 anos, é de Guarapuava. Eles também foram enterrados nesse fim de semana. E além das mortes, um luto definitivo, Rio Bonito do Iguaçu agora tenta se reerguer. Casas, comércio, escolas, postos de saúde, tudo totalmente destruído. O repórter João Marcelo foi até a região e conversou com moradores que agora lutam por um recomeço. Em meio aos escombros, pessoas buscam alguma parte da própria história, que foi levada pelo tornado que passou por Rio Bonito do Iguaçu, no centro-oeste do Paraná. É uma história de 52 anos, nascido e criado nesse lugar. Não tem nem palavras, na verdade, uma coisa dessa. Os ventos de 250 km por hora deixaram praticamente a cidade inteira de Rio Bonito do Iguaçu no chão. Destruída, só sobrou as paredes. Nas próximas semanas e até nos próximos meses, as cenas por aqui devem se repetir. Chegada de ajuda, retirada de entulhos. Ou seja, muito trabalho pela frente até que os moradores de Rio Bonito consigam retomar o controle das próprias vidas. O governo federal disse que vai enviar ajuda humanitária e apoiar as ações de reconstrução da cidade. O governo do Paraná decretou o estado de calamidade pública. Com isso, a liberação de recursos emergenciais deve ser mais rápida. A Secretaria de Saúde enviou para a região um lote de insumos hospitalares para reforçar o atendimento aos feridos. Segundo a Defesa Civil, pelo menos 1.000 pessoas ficaram desalojadas e 28 desabrigadas. Aquelas famílias que perderam tudo que tinham com a passagem do tornado estão sendo trazidas para abrigos como este aqui, que foi montado em Laranjeiras do Sul, cidade vizinha a Rio Bonito do Iguaçu. Ainda assim, muita gente tem evitado deixar a cidade com medo de saques. O Paulo trabalha como agricultor. A casa onde morava com os filhos não existe mais. Eles estão no abrigo desde a noite de sexta-feira. Não tem nem uma tábua de pé. Eu entrei para dentro da casa, começou o vento, quando eu vi já foi tudo embora. Ter onde ficar já é um alívio? Já é um alívio. Onde dormir? Onde dormir é um alívio. A família dele, assim como tantas outras, vão ter que recomeçar do zero com o apoio de parentes, amigos e do poder público. Onde nós trabalhávamos não vai ter mais, né? Porque destruiu tudo, né? Então nós temos que arrumar um outro lugar, né? Uma fazenda para morar e trabalhar, né? Continuar a vida. Continuar a vida, né? Claro, né? Contra forças, E depois dos estragos, o momento agora é de apoio às famílias e de reconstrução da cidade. Uma rede se formou para conseguir doações. A Defesa Civil já entregou 4 toneladas de alimentos em Rio Bonito do Iguaçu. A repórter Bárbara Rames tem os detalhes para a gente ao vivo aqui de Curitiba. Bárbara, a gente sabe que agora é necessidade aí, é comida, é roupa, mas principalmente o item principal agora é material de construção, Isso mesmo, Alessandra, uma boa tarde para você, todos que nos acompanham exatamente para esse momento, que a gente acompanhou aí na reportagem de reconstrução da cidade. Então existe essa demanda por materiais de construção, essas doações, por exemplo, de forros de PVC, telhas, para ajudar a cidade a se reconstruir. 90% da estrutura de Rio Bonito do Iguaçu foi destruída com esse tornado na última sexta-feira. Mas a gente acompanha, a Defesa Civil já fez um envio de alimentos e tudo isso é importante agora para que essas famílias que perderam tudo, que tentam recomeçar as vidas, elas possam ter um ponto de partida emergencial. E como você disse, existe uma rede de apoio formada, então moradores de todo o Paraná, aqui de Curitiba, podem ajudar. Aqui em Curitiba, por exemplo, a gente tem a prefeitura fazendo o recebimento de doações de alimentos, de roupas, kit de higiene nas sedes da Fundação de Ação Social da cidade e também de rede de protetores de animais, porque existem animais,
pets, cachorros, gatos, que também foram atingidos. Então está sendo feito o recebimento de doações de rações, por exemplo. A gente tem a OAB Paraná, a Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Paraná, que também recebe, e o Provopar, que está fazendo uma campanha de segunda a sexta-feira para arrecadar todos os itens. A presidente, inclusive, falou um pouquinho mais sobre essa entrega aqui em Curitiba. Vamos acompanhar. E hoje eu gostaria de convidar você a participar conosco dessa grande corrente do bem em prol dos nossos amigos, irmãos de Rio Bonito do Iguaçu. Se você tem em casa roupas, agasalhos, eletroeletrônicos, materiais de higiene e limpeza, fraldas, rações para cachorros e gatos e que não está usando, se você puder doar, traga para nós aqui na rua Hermes Fontes 315, que as suas doações serão muito bem-vindas. De segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. Também é possível levar as doações em quartéis, unidades do Corpo de Bombeiros Militar, e também a Polícia Rodoviária Federal deu início a uma ação de recebimento. O porta-voz da corporação falou um pouquinho mais sobre esse trabalho, sendo que é possível fazer as doações em qualquer unidade da PRF aqui no Paraná. A Polícia Rodoviária Federal lançou uma campanha para arrecadar doações para as vítimas do tornado em Rio Bonito do Iguaçu. A PRF pede doações, principalmente de alimentos não perecíveis e de água potável, além de roupas. Lembrando que no caso de roupas íntimas, devem ser roupas novas. As doações podem ser entregues em qualquer uma das unidades da PRF no Paraná. E a gente volta a falar do tornado que devastou uma cidade inteira no centro-sul do Paraná. A Assembleia Legislativa realizou sessões extraordinárias nesse domingo para agilizar o repasse de recursos para as famílias atingidas em Rio Bonito do Iguaçu. Um dos projetos aprovados muda a burocracia dos repasses do Fundo Estadual para Calamidades Públicas, o FECAP. Agora, os valores podem ser encaminhados diretamente a cidadãos que moram nas cidades afetadas. Hoje os recursos do fundo são repassados para o município. Isso gera muita burocracia, demora, morosidade. Então nós vamos repassar esses recursos de forma inédita. É o primeiro estado que vai fazer uma grande alteração no Fundo de Calamidade e vamos repassar diretamente para as famílias. Ficou definido pelo governo do estado, não é o valor exato por família, mas uma média de R$50 mil por família que foi afetada por esse forte tornado. Os deputados também aprovaram o reconhecimento do estado de calamidade pública do município de Rio Bonito do Iguaçu, atingido por um tornado na última sexta-feira. A casa ainda disponibilizou R$3 milhões do fundo da Assembleia para auxílio diante da tragédia. O valor será somado aos R$50 milhões já repassados pelo Executivo ao FECAP. As sessões foram feitas em caráter extraordinário para agilizar a sanção e o início das medidas de auxílio pelo governo do Paraná. Parte dos deputados participou de forma remota. A Assembleia do Paraná entende de que as famílias têm pressa, que Rio Bonito do Iguaçu, Candói, Porto Barreiro, a parte rural de Guarapuava não podem esperar tanta burocracia. Homologue esse decreto de calamidade e faça essa importante alteração no FECAP para que nos próximos 7, 8 dias o governo já regulamente e já possa repassar esses recursos diretamente para essas famílias, muitas delas que não têm para onde ir. Nós estamos colocando já R$50 milhões no fundo para reforma de casa. Esse dinheiro vai para as famílias atingidas até R$50 mil. Por que até R$50 mil? Porque tem casa que vai precisar de 10 mil, tem casa que vai precisar de 15 mil, tem casa que vai precisar de 30 mil, tem casa que vai precisar até R$50 mil para compra de tijolo, compra de madeira, compra de telha, compra de piso, aquilo que é necessário para fazer a reforma da casa para a pessoa conseguir voltar para o seu lar. O estado do Paraná, como você viu aí, já se prepara para reconstruir casas, escolas destruídas pelo tornado em Rio Bonito do Iguaçu. Engenheiros da Coapar e do CREA já começaram a fazer uma avaliação da situação. A gente volta a conversar com a Bárbara. Bárbara, é um trabalho minucioso aí que precisa ser feito com urgência, né? Exatamente, Alessandra. São cerca de 200 engenheiros que estão na região fazendo exatamente esse levantamento dos estragos, impactos, as casas que poderão ser reformadas e as que não poderão, para que ao fim, quando for feito um diagnóstico, as construções possam ser iniciadas. Inclusive, o governo do Paraná anunciou que 14 presos já foram destinados, encaminhados para auxiliar nesses trabalhos de reconstrução e também, agora há pouco, o governador do Paraná já confirmou que 320 casas serão construídas após o fim desse
diagnóstico por meio do programa Casa Fácil da Coapar. Nestes casos, a ideia é que nessa semana os trabalhos já possam ser iniciados e que as primeiras unidades sejam entregues em até 90 dias. Quem falou um pouquinho mais sobre esse trabalho a partir de agora, de recuperação da parte elétrica, de luz, fornecimento também de água, foi o secretário de Cidades, Guto Silva. Vamos acompanhar. Então, a gente pede a orientação, quem quer ajudar, e as ajudas são bem-vindas, que direciona o Corpo de Bombeiros. Agora é o momento de construção civil. Então, a gente pede àquele que queira doar, que mande eternite, material de fogo, rufo, material prego, parafuso, material de construção para poder fazer, sobretudo, o telhado das cidades. Porque na quarta e quinta-feira nós temos previsão de chuva aqui. Então falta tudo na cidade, não tem prefeitura, não tem câmara, não tem espaço, não tem a PAI para poder deixar as crianças, as pessoas com deficiência, então tudo falta. Mas nós temos que ir progressivo, avançando com a necessidade do dia. Eu dizia aqui que é quase um paciente UTI, é um dia após o outro. Não adianta a gente estar falando agora no eletrodoméstico, nós não temos nem a parede e o telhado, então tem que ser gradual. Então essa informação que a gente está passando é justamente para orientar quem quer ajudar, que é importante, como ajudar, por isso nosso pedido agora é mão de obra especializada em construção civil, eternite, material de construção, isso vai fazer um bem enorme para o município. Estamos reorganizando agora com a prefeitura os terrenos e a ideia é a gente poder, como doação que algumas empresas fizeram, essas unidades habitacionais, casas que são construídas com modelos mais rápidos, construtivos, para ser rápido. Então o Jorge Lange, o presidente da Coapar, estará aqui logo mais para poder definir o quantitativo, acho que umas 200 casas, alguns já não vamos iniciar na quinta-feira. Existe todo esse trabalho, então, do governo do estado, junto a voluntários e também do governo federal, que já anunciou a liberação de 15 milhões de reais para a reconstrução de uma escola e também de um ginásio. A ministra Gleisi Hoffmann esteve na cidade durante o fim de semana, outros representantes do governo federal também, e falou um pouquinho mais sobre esse trabalho a partir de agora. Essa é a disposição do governo de colaborar, juntar as forças com o município, aqui com o Bovino, com o estado e ver o que nós podemos fazer. Então, desde reconstrução mais imediata, material de construção, também alimentação, kits de higiene pessoal, até o planejamento para a reconstrução da cidade, com infraestrutura. De fato, eu não me lembro de ter tido um desastre natural dessa dimensão no estado do Paraná. Muito triste, né? Então, nós trouxemos a nossa solidariedade e a força dos nossos órgãos federais para trabalhar em conjunto aqui com o estado e com o município para essa reconstrução. Então, nós já fizemos o reconhecimento imediato, né, do estado de calamidade pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, pela Defesa Civil Nacional, e a partir de agora ver com a equipe da Prefeitura. São formulários muito simples para preencher. O pessoal da Defesa Civil vai ficar aqui, nós vamos ter técnicos que vão ficar aqui, então ajuda a preencher. E aí, preenchendo, já libera os recursos que são emergenciais para fazer. Olha, uma forte tempestade também atingiu a região de Londrina na última sexta-feira. A cidade decretou situação de emergência depois que ventos de quase 80 km por hora provocaram também muita destruição. A chuva de granizo e os ventos extremamente fortes provocaram inúmeros estragos e assustaram moradores. Algumas caíram sobre carros estacionados, como neste caso, no cruzamento entre as ruas Santos e Mossoró. Na esquina das ruas Rio de Janeiro e Pará, no Bosque Central, galhos ficaram espalhados pela calçada. Alguns moradores relataram que a força do vento derrubou as árvores com facilidade e isso foi assustador. Eu impressionei com o vento, né? Porque fez um funil, né? E ele foi jogando. É a primeira vez que eu vi. Hoje eu fui para Alvorada de manhã, vi o estrago que foi feito, mas assim, presenciar e participar foi a primeira vez. Diante da situação, o prefeito Tiago Amaral se reuniu com os secretários, com a Defesa Civil, para montar um esquema emergencial de atendimento à população. E a maior parte das obstruções já estavam, na verdade, desobstruídas, né? O trabalho já tinha sido feito e a gente está com muita dificuldade ainda em relação à energia elétrica, né? Muitos postes caídos e o que acabou afetando também o fornecimento de água, porque acaba a energia das estações de água, naturalmente acaba a capacidade de empurrar essa água para a população. Então o importante é o seguinte, ter consciência agora no uso da água. Já na Zona Norte, durante o evento, em um estacionamento de um shopping, o vento ainda foi mais intenso. Barracas, cadeiras foram arrastadas e veículos de fast food acabaram atingidos.
Na Avenida Rio Branco, a queda de uma árvore interditou parcialmente a via. Já na região do Limoeiro, área rural, também na Zona Leste, o vento foi tão forte que derrubou árvores, causou danos em partes da estação de tratamento da Sanepar. Os técnicos continuam trabalhando aqui na estação de tratamento da Sanepar. Olhando assim, dá para ter uma noção. Tamanha foi a força do vento. As árvores dobraram, algumas simplesmente quebraram ao meio. A assessoria de imprensa informou que não há previsão do restabelecimento do fornecimento d'água. São 20 bairros da Zona Norte, diversos na Zona Leste, área central e outros distritos aqui da cidade de Londrina. Olha, segundo a Sanepar, a distribuição de água está normalizada já na região de Londrina. Equipes da Copel seguem atuando para religar cerca de 1.000 unidades consumidoras afetadas pelo temporal da última sexta-feira.